Olá, eu sou o professor Jardel Queiroz. Na aula de hoje, eu vou estar abordando um pouco sobre a minha experiência dentro da docência. Essa aula ela é específica para os alunos do curso de Letras, do quinto semestre, da matéria de Gestão da Aprendizagem da Sala de Aula. No entanto, ela pode servir para outros acadêmicos de licenciatura ou até mesmo profissionais, uma vez que eu vou falar um pouco sobre as experiências que eu vivenciei até hoje dentro do processo de ensino-aprendizagem, dentro da educação, tá? Na docência especificamente, tá? Então, antes de mais nada, eu sou o professor Jardel Queiroz, eu atuo na docência há 4 anos. A minha primeira experiência na docência foi aos 21 anos, na escola SESC, em que eu fazia o curso de Química na Unifap e eu tive a oportunidade de estagiar no SESC. Eu estagiava na sala de ciências, em que a gente tinha como missão ensinar ciências para de crianças a idosos. Então era uma variedade muito grande. E nós tínhamos que ser o mais dinâmico possível, né? Justamente para cativar tanto aquelas pessoas, porque era um público geral, que constantemente era várias pessoas que passavam por ali. Tá? Não era uma turma única, mas sim várias pessoas que iam em grupos das escolas e tudo mais. Então essa foi a minha primeira experiência na docência, né? Foi, na verdade, o que a gente chama no SESC de mediação, né? Então eu era mediador. Então foi a minha primeira experiência, eu tive a oportunidade também de ir para a escola SESC e ministrar aula também, ministrei alguns cursos no SESC. Mas, assim, quando eu iniciei essa carreira, quando eu iniciei meu trabalho dentro da docência, eu não me sentia muito seguro, né? Porque o meu curso de início foi, meu primeiro curso, né, minha primeira graduação foi em biomedicina, que é um bacharelado. Então a gente não tinha uma prática para a docência. Mas como a gente já tinha uma caminhada, né, às vezes dentro da igreja, né, eu já fui catequista, já fui coordenador de grupo de jovens, então acabei tendo um pouco dessa experiência de coordenar, de fato de regência, tá? Então foi uma experiência muito boa para mim. Eu fiquei no SESC por 2 anos, meu contrato ele era de 1 ano lá, mas foi prorrogado, né? Então eu fiquei por 2 anos lá no SESC. Eu não cheguei a completar o segundo ano do SESC porque eu precisei sair antes, tá? É que eu entrei na Madre Teresa, tá? Eu entrei na Madre Teresa, eu tinha 22 anos e eu era apenas formado em biomedicina. Então a oportunidade que teve um processo seletivo para ministrar aula para o curso de técnico em enfermagem e técnico em análises clínicas. Então eu participei do processo seletivo, fui aprovado, fui chamado para ministrar aula lá. Então a primeira matéria que eu assumi foi anatomia e fisiologia, que é uma matéria que eu gosto muito, né? Então, ao chegar na Madre Teresa para ministrar aula, eu percebi que eram jovens também que nem eu, que tinham uma certa dificuldade às vezes em compreender o conteúdo. Então, a minha didática tinha que ser a mais dinâmica possível, né, para conseguir passar aquele conteúdo para eles. Então, a partir daí, quando eu entrei, eu tenho sempre de observar muito, né? Eu observava e via a necessidade. Então, às vezes era dificultoso compreender um conteúdo. Então, eu criava alguns jogos, alguns mecanismos que pudessem repassar o conteúdo para o aluno. Foi então que eu comecei a trabalhar com o lúdico, né? Com o lúdico. Só que até então não tinha uma certa prática, então aos poucos eu fui aprendendo. Eu usei um pouco do conhecimento do SESC, né? E fui me adaptando. E assim eu fui levando as turmas de análises clínicas, a turma de técnico em enfermagem e posteriormente eu tive a oportunidade de ir para o nível superior, tá? Então no nível superior também foram matérias voltadas para a minha área de biomedicina. Esse ano eu comecei a assumir as matérias voltadas para pedagogia, que é a minha segunda graduação, né? E eu, eu me sinto muito privilegiado, eu gosto do que eu faço. Eu acho que para ser, né, às vezes a gente comentou um pouco em aula sobre a motivação, sobre a questão da necessidade de aprendizagem e tudo mais. Eu acho que não tem nada melhor do que você gostar do que faz. Então eu gosto do que eu faço e eu tento fazer sempre o meu melhor. Se o aluno não está conseguindo aprender aquele conteúdo, eu coloco como aquilo fosse uma dificuldade minha, aquilo fosse um problema meu. Então eu busco solucionar, né? Eu busco tentar fazer diferente, tentar repassar de outra forma. Eu repito quantas vezes for necessário. Então tudo isso é justamente porque eu gosto do que eu faço, né? Então às vezes a gente se forma naquela área e acaba não atuando, não gostando. Eu não sou, eu não tenho a primeira graduação para
licenciatura para ministrar aula, mas eu comecei no técnico, depois eu fiz uma graduação em pedagogia e comecei a gostar de fato da docência, tá? Então, o meu uso em sala justamente são aplicativos, né, são jogos bem lúdicos, são entre outros projetos que eu desenvolvo. Então, de fato, é uma área muito boa, muito interessante, né, muito boa de se é uma área maravilhosa, né, a docência. Então, aí continuei na Madre Teresa, posteriormente eu passei para ser professor da Universidade Federal do Amapá, tá? Então, comecei a ministrar aula para o curso de enfermagem, tá? Eu sou do município de Oiapoque, lá eu ministro aula para eles. Estamos com um período de pandemia, a gente parou um pouco o ensino, mas estamos retornando, tá? Então daí eu comecei a ministrar, comecei a gostar do que eu fazia. Na verdade eu sempre gostei, mas eu acabei me aprofundando cada vez mais. Comecei a estudar, comecei a me desenvolver mais na parte da docência. Então, falar para vocês assim, um pouco de como é a minha gestão de sala de aula. Como eu iniciei a ministrar aula, eu ainda era bem mais novinho, né? Então, eu tinha uma certa, digamos assim, certo receio dos alunos não terem um certo respeito por mim, uma vez que eu era novo, às vezes eu era até mais novo do que alguns alunos. Então, eu era um pouco rigoroso no início, justamente porque para que eu pudesse sempre manter aquela autonomia dentro de sala. Que eu acho que o professor ele consegue gerir uma sala de aula quando ele tem autonomia. Então, eu sempre tive autonomia dentro de sala de aula, nunca nenhum aluno me faltou com respeito, né? Então, para gerir uma sala de aula, a primeira coisa que nós temos que ter é autonomia. Nós temos que ter também uma coisa muito importante, é o planejamento. Eu me considero uma pessoa muito planejada, muito organizada. Por quê? Quando eu vou ministrar aquele conteúdo, então eu faço todo um esquema de como vai ser aquela aula, como é que vai iniciar tal horário até tal horário, o que é que eu vou preencher aquele horário, né? Justamente para conseguir aproveitar o máximo daquele horário que me é destinado, tá? Então, além disso, eu procuro ver de que forma eu posso passar aquele conteúdo. Será que eu vou apresentar uma dinâmica? Será que é um jogo? Será que é um filme? Né? Será que eu vou fazer uso de uma atividade por meio de aplicativo? Né? Então, dentre outros. Então, isso tudo contribuiu cada vez mais para que eu gostasse do que eu fazia, justamente porque o ensino para mim nunca foi monótono. Por mais que eu já peguei várias vezes uma única matéria, mas sempre eu inovava, sempre eu fazia algo diferente. Isso com certeza faz a diferença para o aluno, né? Porque o aluno ele acaba aprendendo mais quando ele gosta daquela matéria, né? E para que o aluno goste daquela matéria, pode ser a complexa que for, mas se você torná-la melhor, aquela matéria, com certeza o aluno vai gostar. Então, gerir uma sala de aula tem que ter um planejamento, tem que ter uma certa organização, né? Tem que ter autonomia dentro de sala de aula e também tem que ser, eu acho que às vezes, um pouco criativo, um pouco dinâmico, para de fato motivar o aluno a querer cada vez mais aprender. Tá? Dentre as atividades, eu destaquei para vocês aqui algumas atividades que eu uso em sala de aula para tornar as minhas aulas mais interessantes, mais lúdicas, mais motivacionais. Tá? Então, o primeiro que eu destaquei aqui são os jogos. Eu sempre usei bastante jogos em sala de aula, justamente porque o jogo ele não atende apenas as crianças, apenas os jovens e adolescentes, mas jovens, adolescentes, adultos, idosos, todos têm, né, aquela vontade, às vezes, de praticar alguma coisa para justamente aprender, né? Às vezes nós trazemos conosco às vezes a competição, né? Isso é muito importante, às vezes claro, a competição saudável, né? Para a gente possa usar dentro de sala de aula para motivar cada vez mais o aluno, tá? Então, os jogos que eu sempre uso em sala de aula, eu gosto de trabalhar com bingo, né? O bingo foi um jogo que eu criei, em que eu utilizava, em vez da numeração na cartela do aluno, eu utilizava palavras, né? E no globo eu tinha um globo, né? Girava, tirava o número, a numeração, e o número que caísse eu fazia a pergunta. Então, a pergunta de número 5, eu fazia a pergunta e a resposta está na cartela do aluno. Então, isso foi um jogo que sempre utilizei nas minhas aulas porque ele acabava sendo interessante, né? Então, eu fazia o mais dinâmico possível, eu tentava fazer como se fosse um bingo mesmo, né? A gente sempre mencionava aquelas frases, né, dentro do bingo, alguém está armado, né? Alguém vai bater, então a gente sempre tentar deixar o mais dinâmico possível. Além do bingo, também eu utilizava o jogo da memória. O jogo da memória ele é muito importante porque às vezes tem conteúdos que eles são para
de fato para memorizar, são palavras-chave, palavras técnicas, né, palavras novas. E o jogo da memória ele é muito importante para justamente atuar nessa parte, né? Então o jogo da memória ele era muito importante justamente porque ele conseguia que toda a turma pudesse participar. Além do mais, também eu trabalhava com dominó, né? O dominó, ao invés de estar um número lá, 1, 2, né? Que a gente sempre costuma ver, estaria de um lado uma pergunta e do outro lado a resposta. Então eu tinha que ligar casa com casa, né? Então a gente poderia trabalhar em jogos, aliás, em grupos, que facilitava essa brincadeira. Também a batalha naval, fazer assim um quadro. Na verdade, a batalha naval quem desenvolveu foi um grupo de alunos que eu sempre passava para os alunos como atividade de desenvolver, né? Jogos. Eles desenvolveram Batalha Naval, que é justamente um jogo em que tinha as perguntas e que a pessoa pulava uma casa, jogava, né, o dado, se passasse naquela casa ali, escolhesse o número na verdade, e caísse numa casa com pergunta, tinha que responder, se errasse voltava uma casa, se acertasse prosseguia. Então ele era muito importante porque também estava incentivando essa perguntas e respostas, né? Porque todo professor passa perguntas e respostas, passa atividade. Mas importa como a atividade é feita, às vezes ela tem que ser mais lúdica. Não só no caderno, perguntou, respondeu no caderno, dá o visto, né? Então eu tentava quebrar um pouco esse paradigma. O jogo da trilha, que foi um jogo que eu criei no Sesc ainda, que é aquele jogo que tem as casas de 1 a 50, em que você joga o dado, aí você pula, vai por grupo, né? Grupo 1 começa jogando dado, na casa 5. A casa 5 poderia ter pergunta ou poderia não ter pergunta. Se tivesse, você respondia, se acertasse, prosseguia 2 casas, se errasse, retornava também, tá? Então tinha aquelas pegadinhas lá no meio, né? Tinha retornar tantas casas e assim por diante. O objetivo era o aluno chegar na casa 50, o grupo chegar na casa 50 e respondendo algumas perguntas que poderiam ter sido feitas no caderno, escrita em que o aluno saía copiar e colar do conteúdo, né, do texto e pronto. Ele não ia memorizar, não ia aprender aquele conteúdo. Então, além desses, também eu trabalhava com Torta na Cara, que foi um outro jogo desenvolvido por um grupo de alunos, né, em que tinham as perguntas e tinha o grupo adversário. Então, se errasse, era torta na cara. Se acertasse, dava torta na cara do outro grupo. Também foi muito importante, muito legal, muito motivacional nesse jogo. Tiro ao alvo também, em que o aluno ele respondia a pergunta. Primeiro ele jogava o alvo, né, jogava o tiro no alvo. Aí se ele acertasse, digamos, valia 50 pontos aquela pergunta dele. Ou podia valer 10, ou 20, ou não valer nada. Então ele responde a pergunta e ia acumulando sua pontuação. Então isso ia estimular. Se vocês observarem, todos são atividades que poderiam ter sido escritas, mas que se tornaram mais dinâmicas. E acaba que consegue compreender mais a aula do professor. Às vezes o professor, nossa, eu tenho 4 horas de aula, não sei o que eu vou fazer, que eu vou ministrar 1 hora de aula e vai acabar o horário, o que eu vou fazer? Você pode fazer esse tipo de atividade que vai emanar um pouco de tempo, o aluno vai ficar mais interessado, né? Quando eu tinha essas aulas, às vezes nem percebia passando o horário, né? A gente acabava indo embora justamente porque nem percebeu que o horário passou. Então é uma forma mais motivacional de desenvolver, né? De praticar mais e o conteúdo que foi ministrado, tá? Então, esses eram alguns jogos que eu utilizava nas minhas aulas, dentre outros mais que eu utilizo, né? E tanto aqui quanto na Unifap, né, no IAPOC, que inclusive lá eu trabalho com alunos, às vezes também são alunos indígenas, e que eles se sentem muito motivados quando a gente trabalha com esse tipo de dinâmicas, né? E os projetos? Além da aula, de ter uma aula interessante, às vezes também é necessário um projeto, porque não é só da sala de aula que nós devemos vivenciar, mas sim sair da sala e ir para outros lugares da escola que nos permitam também fazer atividades, como por exemplo os projetos. Projeto de exposição de trabalho, quando eu ministrava matéria de anatomia, eu mandava eles desenvolverem maquetes com sistemas em que eles iam expor lá fora, na região hall da instituição. Então era algo bem dinâmico, né? Além também da prestação de serviços, né? Que no IAPOC eu desenvolvi atividade que era para a gente entregar, logo no começo do ano, quando começou a pandemia, a gente entregar álcool em gel para a população, na praça, né? Então é uma atividade também importante se desenvolver, para que o aluno possa se sentir importante, né? Ciclo de seminários, eu gostava de fazer seminários não como uma maneira de, às vezes, o seminário ele acaba sendo a ementa do professor jogada para o aluno ministrar, mas eu fazia seminário justamente com assuntos extras que não tinham na minha ementa, justamente para que o aluno pudesse conhecer mais ainda, né?
Então, esses seminários eles eram diferentes porque a gente fazia toda uma banca, como se fosse um TCC, para preparar o aluno para o TCC. Fazia toda uma banca, então tinha os avaliadores, eu convidava sempre avaliadores externos, para que às vezes o professor da instituição mesmo, o aluno pode já tá acostumado, né? Mas justamente por algo novo, algo diferente, para encarar, quem sabe, uma banca de concurso, de TCC e assim por diante, tá? E as cineaulas. Cineaulas eram as aulas de cinema, né? Justamente em que o conteúdo que eu ministrava, às vezes, ele tinha um filme daquele conteúdo, né? Sempre tem, né? Sempre tem um filme, tem um pequeno vídeo que relata. Então, eu levava para a sala de aula, né? Eu preparava pipoca, levava pipoca para os alunos, ou então a gente fazia uma vaquinha para comprar pipoca, refrigerante. E aquela aula seria só com o cinema, seria o filme. Depois do filme, a gente fazia um debate em sala sobre como foi aquele filme, o que contribuiu, o que tinha a ver com o assunto abordado e tudo mais, né? E também, eu não coloquei aqui, mas eu lembrei agora do júri simulado, né? O júri é justamente eu pegar uma temática e dividir dois grupos de alunos. Um grupo era contra e um grupo era a favor. Quando se trabalha dentro da área da saúde, a gente pode ver, por exemplo, a questão do aborto, né? São assuntos assim que tem sempre um lado positivo e negativo. Então, eu colocava eles para debater, os que eram contra, que era a favor, justamente para que eles conseguissem mesclar suas ideias, né? E também eu fazia muito uso nas minhas aulas, eu digo assim porque quando estava presencial, né? Hoje precisamos nos adaptar para ministrar algumas aulas, mas isso é passageiro, logo a gente retorna para a sala de aula. Mas assim, eu utilizo muito o aplicativo. Às vezes, quando eu passo atividade, eu falo para vocês aqui no vídeo que eu não passava muito atividade no caderno para dar visto, né? As atividades que eu queria fazer, eu evitava a fadiga do aluno, né? De fazer, justamente, escrever atividade. O que eu fazia? Eu desenvolvia atividades e colocava ela num aplicativo chamado Socrative. Lá, o aluno ia entrar na minha sala virtual, ia responder as perguntas, e depois isso ia facilitar tanto para o aluno, que não ia precisar escrever, quanto para mim, porque as perguntas estariam prontas e as respostas estariam ali. Eu saía observar a resposta e dar ok, corrigir, né? Às vezes perguntas também objetivas, e era bem mais prático para cada um. Além do mais, o aluno poderia responder as perguntas em casa, né? Final de semana e assim por diante. Tá? Evitaria papelada, gasto de tempo para corrigir, porque eu poderia corrigir de casa mesmo, né? Então esse aplicativo é chamado de Socrative e eu utilizava muito ele nas minhas aulas. Até hoje, de maneira remota, também utilizo muito ele. Um outro aplicativo, um outro programa que eu utilizo para as minhas aulas de revisão, ele é chamado de Kahoot, né? O Kahoot, ele se escreve Kahoot. O Kahoot, ele é um programa que eu utilizava para revisão. Eu utilizava o laboratório de informática da Madre Teresa, né? Que inclusive é muito bom fazer a utilização dessas diversas áreas que tem na instituição. E lá eu fazia a minha revisão. De que forma? Tinha no quadro, eu ia expor no slide a pergunta, né? E cada aluno que estaria conectado na mesma rede teria no seu computador as respostas. Então ele ia clicar na resposta correspondente e aparecer lá no quadro. Depois que todo mundo clicasse, aparecer no quadro, tinha o tempo para responder, né? E aparecer no quadro quem acertou e quem errou. Ia ter uma pontuação, o aluno está com 1.000 moedas, o fulano está com 500. Então, ganhava, sempre tinha uma premiação, às vezes uma caixa de chocolate para quem conseguisse acertar, tiver a maior pontuação. Então, tudo isso, né, quando eu falei premiação, tudo isso é bom para incentivar o aluno a querer participar cada vez mais da aula. Por mais que às vezes seja adulto, às vezes o adulto não tem tempo, mas ele acaba se interessando. Porque tem aquela premiação, tem algo que vai, de fato, repassar o conteúdo da melhor forma, né? Eu tenho certeza que tanto adulto, criança, idoso, todos preferem aprender, às vezes brincando, né? Do que só o professor passando o conteúdo e ele só respondendo. Claro que tem aquelas situações em que às vezes é um pai, uma mãe de família que ele chega do trabalho cansado e às vezes não consegue participar. Mas sempre a gente resolvia isso, sempre tinha uma maneira mais próxima do que eles poderiam desenvolver, né? Então, essas são algumas experiências minhas como professor, como docente, né, que eu estou há 4 anos, pouco tempo comparado a muitos anos que tem pessoas de experiência, mas que foram anos intensos, estão sendo anos intensos, muito bom, né? Ter que se adaptar diariamente às mudanças que estão acontecendo no nosso cotidiano, né? E estar sempre querendo inovar, né? Não adianta você querer utilizar a mesma metodologia toda vez, ou fazer uma metodologia, a minha aula vai ser ministrado conteúdo, vai ser de forma expositiva, em que eu vou passar slide, o aluno vai responder e pronto. Não existe mais aula assim hoje.
As aulas precisam ser diferentes, elas precisam ser mais criativas, elas precisam ser motivacionais para que o aluno de fato consiga aprender. Porque a grande problemática do ensino no Brasil não está no aluno, mas sim no professor. É ele que precisa fazer com que o aluno se interesse por aquela matéria. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco com vocês, tanto na matéria como cada um que for assistir esse vídeo, né? E qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem estar conversando, que a gente pode estar vendo maneiras diferentes de processo de ensino-aprendizagem. Tudo para contribuir com a educação. Ok, pessoal?